também. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, e nós vamos ler apenas 3 versículos. Nós vimos em sala um breve resumo, né, da vida de José do Egito. E a vida de José do Egito, ela realmente é um grande exemplo. A palavra de Deus está repleta desse assunto que nós vimos em classe, que é a soberania de Deus. Mas a vida de José do Egito talvez seja a que a gente consiga mais ver assim, brilhando, realçado aos nossos olhos, né? Por conta de coisas que ele mesmo afirma, como a conclusão de toda a história, que é o ápice da história de José do Egito, quando ele diz que o mal que vocês intentaram a mim, Deus transformou em bem. Então veja, tal é a soberania de Deus, que o pecado não é capaz de resistir. Ele muda totalmente. A intenção que as pessoas tiveram contra ele, Deus pode transformar isso em bem. José do Egito vai dizer aos seus irmãos: não foi vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá, para que houvesse um grande livramento. Então a soberania de Deus no guiar dos mínimos detalhes da história dele, para que realmente houvesse um grande livramento, para que houvesse salvação em toda aquela terra e principalmente a aliança e ao cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Contudo, eu vou destacar uma parte dessa história que me chamou bastante atenção, eu acredito que chama a atenção de todo mundo. José do Egito é um personagem muito grandioso, de lições muito valiosas. E aí essa parte está em Gênesis 39, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, sabemos que Tu estás entre nós. Tu sabes, Senhor, que neste momento o Teu povo se reúne para ouvir a Tua voz. Por isso te suplicamos, Senhor, com Tua palavra aberta diante de nós, que Tu fales aos nossos corações, que Tu nos instrua, assim como Tu já tens feito, que Tu possas continuar a nos edificar para que sejamos santos e parecidos contigo. Modifica o Teu povo, converte nossos corações para Ti. Em nome de Jesus, amém. Apesar de eu ter lido esses 3 textos, foi mais para situar os irmãos, eu gostaria de destacar o final. É o final que é o que chama mais atenção. A história a gente sabe, né? É José na casa de Potifar, e a esposa de Potifar vai assediar José e chega a essa parte. E o que chama a atenção é esse final: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Na lição que nós vimos em classe, ele mesmo faz essa conexão, e eu quero também trazer essa conexão. Que Davi, ele também, no Salmo 51, no versículo 4, ele diz algo parecido. Davi escreve o Salmo 51 depois de Natã ter falado com ele ter adulterado com Betseba, tramado e orquestrado a morte de Urias, esposo de Betseba. Ele escreve o Salmo 51. E no versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Isso chama atenção, porque, como eu falei na história de Davi adulterou, né, com Betseba. Ele errou com uma pessoa. Com Davi também, ele errou e tramou a morte de alguém. Ele deu a ordem e orquestrou tudo para que Urias morresse. E depois ele mesmo se casa com Betseba, achando que encobriu todos os seus rastros. Não encobriu aos olhos de Deus, por isso que Natã foi lá falar com ele. Porém, quando chega nesse texto, quando Davi vai se expressar no seu salmo de arrependimento, do Salmo 51, ele vai dizer que pecou contra Deus, apenas contra Deus.
e fez o que era mal perante os olhos de Deus. José falou algo semelhante, se os irmãos se atentaram a isso. Ele diz à mulher: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Um pouco antes ele falou que da confiança que o seu Senhor tinha para com ele. Mas ele trata o mal como se fosse um mal exclusivo que ele faria a Deus por pecar contra Deus. E aí vem a nossa questão. Mas ele também não estaria errando para eles, né? No caso de José, iria, né? Já que ele não o fez. E no caso de Davi, sim, ele fez, né? Ele não errou ou não iria errar contra alguém, fazer mal a alguém. Bom, Jesus fala algumas coisas a esse respeito. Jesus, lá em João 13, de 34 a 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus ensina muito sobre o amor ao próximo. Ele vai até relatar a parábola do bom samaritano e perguntar quem seria o próximo, uma vez que o samaritano, os judeus e os samaritanos não se davam. Então, Jesus ensina muito sobre isso. E quanto a isso, Jesus ensina para que nós amemos os nossos irmãos. E nós seremos reconhecidos como discípulos dele, do próprio Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Em outro lugar, um pouco mais à frente desse texto, Jesus vai dizer que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este primeiro, é amar ao próximo como a nós mesmos. Esse ele tem como os mandamentos. Então, o que Jesus ensina é que a manifestação legítima de amor de uma pessoa para com outra pessoa, ela é uma obediência em primeira instância a Ele, porque Ele ordenou. Seremos reconhecidos como seus filhos se nós amarmos uns aos outros. Seremos reconhecidos como seus discípulos que obedecermos a sua palavra. E se obedecemos, então nós somos filhos dele, discípulos dele, servos dele. A consequência de amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como se ele fosse nós mesmos. É tanto que lá em 1 João vai haver uma advertência quanto a isso. Alguém que diz amar a Deus, mas que não ama a seu irmão. Como pode alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se o seu irmão, uma pessoa com quem ele se relaciona e consegue enxergar, não demonstra amor? Então, só aqueles que realmente amam aos seus próximos, que amam as pessoas, que tratam bem os seus, eles podem dizer que amam a Deus. Então, é esse o ensinamento de Jesus. Só seremos reconhecidos como discípulos de Deus se amarmos uns aos outros. Se não demonstramos amor ao nosso irmão, estamos desobedecendo a Deus em primeiro lugar. É isso que José e que Davi entendem. Que quando nós pensamos mal de alguém, queremos mal a alguém, ou fazemos mal a alguém, o que nós estamos fazendo em primeira instância é desobedecendo ao nosso Deus. Quem ofendemos em primeiro lugar é o próprio Deus. Porque Ele nos manda amar. E se Ele nos manda amar, o que nós devemos fazer é amar. E aí, então, isso não anula a ofensa ao nosso irmão. É bom que a gente entenda isso. Que a gente perceba que quando a gente não demonstra amor, a gente está ofendendo ao próprio Deus, porque Ele é quem nos exige amar. Então, esse pecado traz primeira ofensa ao próprio Deus, mas isso não anula a ofensa que você também tem ao seu irmão. E não diminui a culpa. Pelo contrário, ela agrava.
Não pense que quando Davi diz, eu pequei contra ti somente, ele está dizendo, eu só pequei contra Deus e eu não errei com Urias e não errei com Betseba. Muito pelo contrário. Davi entende a gravidade disso. E José entende a gravidade disso quando ele entende que fazer mal a alguém, ele está se referindo ao próprio Deus e ferindo a santidade do próprio Deus. A gravidade é muito maior. Porque ele não está simplesmente ofendendo, machucando a criatura, mas é ao próprio Criador. Não é um cidadão terreno, mas é o juiz soberano de todo o universo. E quando você, então, ofende o juiz, imagine você ofender um juiz terreno, qual seria a sua punição? Imagine a um Deus soberano, a um juiz soberano. A punição é muito maior, a gravidade é muito maior. O seu crime, que a gente chama, quando se refere a Deus, esse crime, a santidade de Deus, chamamos de pecado. Esse pecado é o próprio Deus e isso agrava, então, a culpa. Portanto, a punição é muito maior. Davi entendia isso, José entendia isso. E nós também precisamos entender isso. Precisamos entender que o entendimento correto da soberania de Deus, ela deve nos levar a crer que Deus governa todas as coisas. A soberania nos faz entender e esperar que Deus tem tudo preparado, nos faz confiar, a soberania nos faz descansar, a soberania de Deus nos motiva a entregar a Ele toda a nossa história e condução de nossa vida, independente das coisas que nós não podemos ver ou não podemos entender. A soberania de Deus traz esse alento, mas nós precisamos também entender que a soberania de Deus, ela exige obediência. A soberania de Deus, ela deve manifestar em nós um temor, porque Ele não é soberano apenas porque Ele governa todas as coisas, mas Ele é soberano porque Ele governa todas as coisas. Percebe? É a mesma coisa, mas o entendimento é muito diferente. Porque Ele deu as leis, e por Ele dar as leis, e por Ele ser soberano, Ele ser governante, Ele está acima, e Ele ter todo o poder. Então Ele cobra, Ele exige, e por isso nós devemos temer. Nós devemos temer a sua lei, temer as suas palavras, reverenciá-lo muito mais. A soberania do Senhor, ela nos faz sim ter esse lado positivo que nos faz descansar, mas também nos deve trazer um sentimento de temor e de me preocupar que eu devo obedecer a esse Deus soberano, esse justo Senhor, esse Deus que me manda e me exige que eu seja parecido com Ele, que eu me relacione com Ele e que eu possa então viver da maneira que Ele quer. Por Ele ser soberano, eu sigo o que Ele manda. Eu presto contas a Ele por tudo que eu faço. E eu sou grato pela graça que Ele manifesta a mim, das coisas que eu ganho e que Ele me deu. E eu também, por essa soberania, também eu suplico a Ele misericórdia quando eu erro, porque Ele é soberano. A sua soberania é quem nos fez filhos, servos e ovelhas. E como filho, eu lhe devo obediência. Como servo, eu sirvo a esse Senhor fielmente. E como ovelha, eu sigo a esse pastor. Então, esse é o entendimento da soberania que eu quero passar para os irmãos hoje. De que a soberania de Deus, quando a gente pensa na soberania do Senhor, de fato, Ele está guiando a minha história. Mas também a soberania me faz pensar que eu devo obedecê-lo. Então pense que quando você ofende alguém, quando você responde mal, quando você faz mal e você age de maneira ruim com alguém, ainda que de forma involuntária, o que você está fazendo é ofendendo ao próprio Deus, é a santidade a Ele. E isso agrava o seu pecado. Então a primeira coisa que você deve fazer quando acontece isso, quando mesmo de maneira involuntária, com palavras impensadas,
ou coisas que você fez no impulso, cai em si, a primeira coisa que você deve fazer, peça perdão a esse Deus. Esse Deus foi a pessoa que você ofendeu primeiramente. A primeira coisa que você fez foi desobedecê-lo. Você não agiu como filho dele. Você merece então ser punido, porque ele, como seu pai, quer ser reconhecido como seu pai. Se você não agiu dessa maneira, ele vai puni-lo. Peça então perdão a esse Deus. Suplique por misericórdia, assim como Davi fez, reconhecendo que todo o pecado e toda ofensa foi diretamente ao Rei e Deus que o criou. E então, depois de ter recebido o perdão, de suplicado, e o Senhor nos garante o perdão, você se dirige agora ao seu irmão. Aquele para quem você machucou aqui, visualmente, você o procura, você pede perdão, restabeleça os laços que foi rompido. Não permita que haja divisão dentro do corpo de Cristo, nem que haja rachaduras no templo santo do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como se fosse a você mesmo. Essa é a mensagem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.